UPAs nós temos três que são urgentes de serem feitas. É a UPA da Pampulha, que a Prefeitura ainda está vendo local e nós vamos agilizar esse processo. A outra é a UPA Noroeste, que nós vamos fazer lá na antiga área do aeroporto Carlos Prates, que aliás foi uma conquista minha junto ao presidente Lula. E a outra UPA é a UPA da Nordeste, que está em condições muito precárias e muito pequenas. Então essas são as três que nós temos garantia no meu governo de construção. E, evidentemente, vamos estudar outras necessidades. Em relação ao centro de saúde, eles têm que melhorar também a qualidade. Tem alguns bons, mas tem muitos ainda que falta remédio, que aliás a maioria, que falta exames, que tem uma fila enorme, e também especialistas, médicos, que também formam uma fila grande. Nós vamos enfrentar esse problema da fila com o programa Mais Especialistas, que o governo do presidente Lula lançou, e eu quero acolher este programa aqui em Belo Horizonte. Então, na questão da saúde, esses são, vamos dizer, as tarefas principais que a gente tem. Esse problema da fila é muito grave. Na verdade, são, às vezes, 1 ano e meio. Outro dia encontrei o senhor com 1 ano e meio na fila para fazer um exame simples. Uma senhora, outro dia, 2 anos fazer um exame simples. Ainda tem outros casos que nós precisamos de resolver, que eu acho que a Prefeitura está muito atrasada. Uniformes para agente comunitário de saúde eles não têm. Eu fiz uma emenda parlamentar, fui o deputado, aliás, com mais emenda parlamentar que apresentou, e principalmente na área de saúde. Foram 13 milhões de emendas. E tem também ar-condicionado nas UPAs, que é outra emenda que apresentei. Então, é uma área que eu terei prioridade, já cuido disso, mas pretendo, como deputado, implantar uma boa saúde pública em Minas, em Belo Horizonte. O meu compromisso é crianças de 0 a 3 anos, creche e pré-escola. Todas essas crianças estarão em tempo integral. Hoje, nas creches conveniadas, elas já estão em tempo integral, mas muitas escolas municipais de educação infantil, isso não acontece. Eles colocaram as crianças em meio horário, e isso não resolve o problema das mães. A mãe não tem como deixar uma criança e ao meio-dia, 11h30 da manhã, ter que buscar essa criança e não ter com quem deixar. Então, para que ela tenha um emprego, ela continue empregada, ela precisa disso. É um direito das crianças, em primeiro lugar, porque é um assunto pedagógico hoje incontestável, que as crianças que têm aprendizagem desde cedo têm também no futuro uma maior facilidade cognitiva para a solução de problemas, para adaptação ao sistema educacional. E também para as mães, porque muitas delas, não tendo emprego, acabam não tendo também condições de ter na família uma dignidade maior. Muitas vezes isso pode também acarretar para essas mães problemas outros. Então, para crianças de 0 a 3 anos, essa é a solução. Agora, nós temos também no programa uma garantia de um piso salarial para as professoras, uma jornada de trabalho colocada, minhas colegas, minha área, e também uma conferência municipal de educação que nós vamos realizar no primeiro ano do governo. E essa conferência vai ser para a gente acordar um projeto político-pedagógico avançado, inclusivo, que dê conta de BH. Lembrando que o quadro de professores e professoras é de excelência, são todos concursados e assim permanecerá. Não deixarei privatizar e nem terceirizar a escola, e muito menos municipalizar escolas estaduais aqui em Belo Horizonte. A Conferência Municipal de Educação, nós vamos fazer um acerto político-pedagógico. Por que caiu aqui em Belo Horizonte? É injustificável, mas é fácil de entender. Nós tivemos 5 secretários municipais em 1 ano. Ora, uma instabilidade dessa, você tem uma estabilidade de professores, como eu disse, todos concursados, que foi a emenda que eu fiz na Lei Orgânica de Belo Horizonte, mas uma instabilidade de gestão enorme. Entra um secretário com uma ideia, outro com outra ideia, aliás, sem ideia alguma, uns deles. Este último veio da Bahia, no último ano do governo, para reforçar a equipe política do governador, que tinha um acordo com a União Brasil. Então, você fazer da educação moeda de troca não dá certo. Então, a primeira questão é você ter uma conferência municipal democraticamente, junto com quem está ali no dia a dia da educação, formatar um projeto e esse projeto ser executado. E ser executado democraticamente. É minha a lei que criou eleição direta, diretor de escola municipal, e também o Conselho Municipal de Educação. Porque eu sei que você não constrói a educação pública
na marra, você constrói através de diálogo. E é o estilo de Paulo Freire. Você ensina, mas ao mesmo tempo aprende. Se você não tem esse diálogo na educação, não adianta. Então nós teremos um diálogo com os professores e professoras para fazer da educação de Belo Horizonte uma das melhores do Brasil. Eu tenho ido conversar com os usuários do transporte coletivo, tanto eu quanto a Bela, né, minha vice, que eu prefiro dizer minha prefeita, é um prefeito e uma prefeita. A reclamação é unânime, é um negócio impressionante como é que deixou chegar a essa situação, a questão dos ônibus em Belo Horizonte. Então o que nós vamos fazer? No primeiro ano nós vamos mudar o contrato. Primeiro dia eu já vou assinar uma portaria formando uma comissão para renovar o contrato. Esse contrato que está aí até 2028 não vai ficar conosco. Esse novo contrato tem que ter empresas que zerem a frota de ônibus novos. O governo do presidente Lula já mandou 100 ônibus elétricos. Com o BNDES você pode subsidiar a compra e, portanto, nós só aceitaremos ônibus novos em Belo Horizonte. Esse é um primeiro ponto que você melhora o transporte coletivo. Também ônibus mais baixos e ônibus com ar-condicionado. Então, ônibus de qualidade acarreta mais pessoas usando o transporte público. Nós vamos garantir também, através desse novo contrato, que a prefeitura ela coordene o quadro de horários e o número de ônibus. E não as empresas, como é hoje, e cada uma coloca o horário que quer, diminui o número de ônibus e eles passam superlotados, velhos e arrebentados. Vamos criar o bilhete único, de preferência na região metropolitana, integrado ao metrô. É um outro compromisso que vai depender da articulação política com o governo e também da articulação política com os prefeitos. E vamos também ter o compromisso da tarifa zero nos finais de semana para aumentar o número de usuários e também ampliar o comércio no centro da cidade e o direito de ir e vir para diversão também e lazer nos fins de semana. Primeiro é esse que eu disse, melhorar os ônibus, transporte coletivo. Além de melhorar o transporte coletivo, nós precisamos de um sistema também que seja alternativo. Meu compromisso são 400 quilômetros de ciclovias. Melhorar também a capacidade de segurança dos que andam de moto. E também uma outra coisa importante dos ônibus é que você, fazendo isso, você aumenta o número de pessoas que vão pegar o ônibus e diminui o dos carros. Para isso, o trânsito tem que fluir melhor para os ônibus. Então, essas pistas exclusivas para ônibus, nós vamos ampliar. Na Avenida Amazonas nós vamos fazer e assim outras. Tendo pistas exclusivas, os ônibus vão mais rápido. O que incentiva as pessoas, sendo um ônibus de qualidade, a pegar o ônibus, você diminui o tráfego. Esse é um ponto fundamental do nosso projeto e por isso as coisas aí se ligam. Trânsito com a péssima qualidade dos ônibus que existe hoje. E por fim, dizer o seguinte, essas empresas de ônibus não podem ter essa mamata que tem. O prefeito anunciou que ia ter tolerância zero com as empresas de ônibus e a tolerância continua total. Todo dia tem notícia de ônibus quebrado. Hoje uma senhora me afirmou na fila de ônibus que ela demora entre 4h30 e 5 horas para ir de onde ela mora até onde ela trabalha, que é em Nova Lima. 4h30 a 5 horas, ela pega 3 ônibus. Você tem que, evidentemente, tratar essas questões como prioridade na cidade e não tratar como prioridade o que querem as empresas de ônibus. Senão vamos cortar essa mamata que as empresas de ônibus estão tendo, não terão no meu governo. Prevenção é fundamental na Guarda Municipal. Eu julgo que é a principal tarefa. A questão das armas já está decidido pela Câmara Municipal e pela Constituição Federal, que garante e ao Poder Municipal, através das câmaras, aprovar ou não o armamento para a guarda. E aqui foi aprovado neste sentido de que ela precisa ser uma guarda não apenas do patrimônio, mas também uma guarda de prevenção. E acho justo que seja de prevenção. Para isso nós temos que valorizar a guarda. E ao valorizar significa incluí-los no caput do artigo 144 da Constituição Federal, que dá aos guardas municipais as mesmas condições previdenciárias dos demais agentes de segurança, inclusive Polícia Militar. Agora, se ao mesmo tempo você dá essas funções aos guardas, você tem que também ter a responsabilidade de que eles atuarão com os critérios dos direitos humanos e os critérios de preservação da segurança das pessoas, que é para isso que eles existem. Então eu já coloquei uma emenda parlamentar
e a prefeitura ainda não fez, mas espero que o faça. Se não fizer, eu mesmo farei quando for prefeito, que é incluir aquelas câmeras corporais nos uniformes dos guardas municipais. Isso é bom para o próprio guarda, porque ele resguarda ali a sua atuação e demonstra que atua de forma correta. E para a população, que também vai ajudar a fiscalizar a atuação dos guardas. Todo servidor público precisa ser fiscalizado. Isso é da própria função. Eu, como professor, a vida inteira sou fiscalizado porque dou aula para os meus alunos. E assim os médicos e todos nós. Então também os guardas precisam ter essa prestação de contas. Valorizados, prestando contas, nós conseguimos fazer uma segurança especialmente para as mulheres, que são as mais inseguras. E segurança não é apenas arma, segurança é fundamentalmente o direito de ir e vir ser respeitado e assegurado. Não vai haver mineração na Serra do Curral, aqui em Belo Horizonte, e se depender de mim, em outros espaços da Serra do Curral, na região metropolitana. Isso não é lugar para minerar. Eu costumo fazer uma comparação, parece brincadeira. Já pensou você falar no Rio de Janeiro e minerar o Pão de Açúcar? Vai virar chacota, é um cartão postal, não se minera cartão postal. Nós temos que cuidar da Serra do Curral e ela ainda tem recursos hídricos, nós temos lá áreas de quilombolas que eles respeitam sempre, a Constituição manda respeitar, escutar e obedecer o que eles determinam. Nós temos ali uma área de flora e fauna muito importante ser preservada, além do próprio clima de Belo Horizonte, que já está muito afetado, e que ali na Serra do Curral ela é um elemento crucial para isso, fora o nome de Belo Horizonte, né? Que está até difícil da gente falar nos últimos dias, tudo embaçado. Então a Serra do Curral eu vou transformar num parque nacional, isso já está em discussão com a ministra Marina Silva do presidente Lula. Como parque ali não vai poder mais ter mineração e nem especulação imobiliária. Você pode ter outras atividades turísticas. Então quando você faz um parque, você faz atividades turísticas. Agora, além da Serra do Curral, tem outras questões ambientais importantes. A minha meta é uma árvore por habitante. Ela é factível se o prefeito for, de fato, um líder político. Colocar a população, as escolas, no caminho da defesa do meio ambiente, da defesa da ecologia, e não como negacionista. Aí você pode fazer com que isso aconteça. Além disso, nós temos compromisso com mais 10 parques municipais e transformar córregos que hoje estão com esgoto em rios, e com parques lineares que dê um conforto e a gente possa restabelecer o nome de Belo Horizonte como cidade-jardim. Compromisso nosso, meu e da Bela, dos companheiros que nos ajudaram a fazer o programa, e é viável, é que nós vamos despoluir a Lagoa da Pampulha até 2028. Já existe um contrato assinado entre a Justiça e as prefeituras de Belo Horizonte e Contagem para que, se assumido, realmente pode-se chegar a 2028 com a lagoa despoluída. Isso significa que a Copasa tem que fazer a parte dela. A poluição hoje advém muito do que é julgado clandestinamente de esgoto na lagoa, seja em Contagem, em Belo Horizonte, mas mais hoje em Contagem, o que levará a gente a um acordo com a Prefeitura de Contagem e a própria Copasa em detectar onde estão esses esgotos clandestinos e fazer a ligação deles. Então isso é premente, nem que tenha que alterar a lei obrigando que se tenha a ligação deste esgoto para que ele não caia na Lagoa da Pampulha. Então isso é obrigação da Prefeitura de Contagem e da Copasa, que estão já assinados. A obrigação nossa em Belo Horizonte, além da questão também de contenção de esgotos clandestinos, a Copasa cabe a limpeza também dos córregos, a nossa vai ser cuidar do lençol d'água, vamos dizer assim. Eu vou olhar bem esse contrato que está lá, que está muito caro, mas até 2028 nós vamos estar cuidando também do espelho d'água para que a gente tenha a lagoa despoluída. Nós respeitamos todas as religiões, então todas as marchas que existem, que comemoram a religiosidade do povo, nós daremos total condição. Inclusive com apoios públicos da Prefeitura de Belo Horizonte, porque, como você disse, isso também atrai pessoas e, ao atrair, você fomenta também a economia. Hotéis, a culinária mineira tão conhecida e festejada, isso tudo tem importância muito grande nesses eventos desse tipo. Então, além dos religiosos, também outros, como o Carnaval, é um importante evento que nós temos também, que precisa ter subsídio, incentivo.
Eu falei no Parque Nacional da Serra do Curral, imagina um parque ali que você possa também atrair turismo em vez de mineração. Possa fazer dali uma área agradável, que as pessoas venham de fora para conhecer o que é essa Serra do Curral, o que ela tem de bonito. Você vê aquelas serras gaúchas que são aproveitadas, são patrimônio e parques. Mas ali, evidentemente, alguma coisa pode ser feita, restaurantes, hotéis, desde que preservado, né, a lei de uso e ocupação de solo, mas você pode, então, nessa transformação, atrair muito turismo. E outra questão de turismo que eu acho importante falar, de economia que eu acho importante falar, é também a questão da alta tecnologia, em especial para a questão da vacina. BH pode se tornar a capital da vacina. Nós vamos ter um centro nacional na UFMG que já está sendo construído, além do BH-Tec, da Fiocruz e também da FUMEC, enfim, dos instrumentos que nós já temos aqui que trabalham com a questão da vacina e que vai potencializar a gente ter uma grande transformação tecnológica na vacina e vai ajudar a BH.